Senhor, abençoa a vida de cada um, Senhor Jesus, que pode, Senhor. Abençoa, meu Deus, pecar na sua Jesus, casa. Cada um, Senhor, que pode dizimar, Senhor, que o Senhor Jesus venha abençoar, Pai. Grandemente a sua saúde, o seu lar, Senhor, o seu trabalho, Senhor. Entre o Espírito Santo, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um, Pai. Que o Senhor Jesus venha fortalecendo, Senhor, a cada um, a cada dia, Senhor, dando graça, Senhor, dando saúde, Pai. Que o Senhor Jesus venha, Espírito Santo de Deus, exercer, Pai, sobre a vida de cada um dos meus irmãos, Senhor, dando discernimento, Pai. Que é isso que a igreja precisa, Senhor, é isso que nós precisamos da tua presença, Senhor. Que o Senhor Jesus venha nos fortalecer, que o Senhor Jesus venha dar graça, Pai, esta noite, Senhor. Aqui está o teu filho, Pai, o pastor Iris, Senhor. Jesus, usa seu filho, Pai, conforme a sua vontade, o seu querer. Senhor, ele vem trazer a palavra, Senhor, que é o alimento para a nossa alma, Pai. Senhor, vem falar, Senhor, através da boca dele, aos nossos corações, Pai. Eu não sei, Senhor, a palavra que o teu filho vem trazer, se é mel ou se é fel, Senhor. Mas o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe o que tua igreja precisa ouvir, Senhor. Usa ele, ó Pai, conforme a tua vontade, conforme o teu querer, e vem falar conosco, Senhor, conforme a sua vontade, ó Pai. É o que eu te peço, eu te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus, eu agradeço a minha glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Eu só para todos capazes de Jesus. Amém. Vou tomar só mais uns 10 minutos do tempo de vocês, porque já são 5 para as 9 e o culto acaba às 21. Então vou passar uns 10 minutos mais só. E nós vamos meditar em aleluia, João, Evangelho de João, capítulo 4, uma breve meditação para a glória do Senhor, tá? Aleluia, Jesus. João, capítulo 4. O versículo 7, tá? Glória a Deus. João 4, 7, eu vou ler aqui já em nome de Jesus. E veio uma mulher de Samaria tirar água, e disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Um segundo de oração. Deus meu Pai, no nome santo de Jesus, que está a parte da tua palavra, o Senhor já tem falado conosco desde o começo desse trabalho. Deus, fala mais um pouquinho comigo, fala um pouquinho com os irmãos presentes, fala um pouquinho com aqueles que ouviram ao longe e aqueles que ouviram depois. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Pode sentar, irmãos, em nome de Jesus. Aqui a palavra da mulher de Samaria, louvado seja Deus, uma mulher que fazia parte dos samaritanos, era uma pessoa que ela tinha uma vida bem confusa. Aqui diz a palavra que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava discípulos, né? Mais do que João. E ainda que Jesus mesmo não batizava, quem batizava eram os discípulos de Jesus. Jesus nunca batizou ninguém, quem batizava eram os discípulos ali. E diz a palavra ali que ele era necessário ele passar por Samaria, que o Espírito de Deus ele queria que Jesus passasse ali em Samaria, porque ele ia encontrar uma pessoa muito importante ali para que o Evangelho de Jesus fosse espalhado. Então, diz a palavra ali que Jesus, então, ele vai ali no caminho da Galileia e ele vai passando por Samaria e ele chega naquela cidade ali chamada Sicar, né? E junto à herdade que Jacó tinha dado ao seu filho, estava ali a fonte de Jacó. Era um poço ali que tinha sido cavado, muito antigo, e ali o povo ia buscar água naquele lugar. E Jesus já estava cansado do caminho, porque Jesus, ele era 100% homem, mas também era 100% Deus. Mas ele é como eu e você, cansa, Jesus também cansava. Jesus também chorava, Jesus também comia, Jesus também bebia. Tudo
aquilo que nós sofremos, Jesus também sofria, dor, etc, tudo mais, caminhando aqui na terra. Diz a palavra aqui, louvado seja Deus, que ele estava cansado do caminho, ele vai se assenta ali no poço de Jacó, naquele lugar onde as pessoas iam buscar água. Diz a palavra aqui, que já era quase a hora sexta, né, ali pelos judeus, a hora sexta era meio-dia. É naquela hora que o sol está mais escaldante, né, meio-dia, bem quente. E Jesus está ali cansado, esperando alguém para servir água para ele, que ele estava com sede também. Louvado seja Deus. E a palavra vai dizendo aqui, veio então uma mulher de Samaria, veio uma samaritana ali pegar água no poço. E disse, Jesus falou para ela assim, olha, dá-me de beber. Jesus pediu ali um pouquinho da água que ela ia tirar, porque ele não tinha o que tirar. Ele era só um caminhante, estava passando por ali. Louvado seja Deus. E diz a palavra aqui, louvado seja o nome do Senhor, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Era ali uma pessoa que tinha as mesmas necessidades que nós. Ele precisava beber, precisava comer. E os discípulos estavam indo até a cidade comprar os alimentos, ali pão, né, alguma coisa para eles comerem. E Jesus para ali naquele poço ali, mas havia um propósito. Tem muitas coisas que acontecem na minha vida, acontecem na vida de vocês, é um propósito de Deus. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Havia até a sua presença nessa noite, a sua mudança para estar aqui nesse ministério também é um propósito de Deus. Senhor. Mas nada acontece na vida de alguém se não for a vontade do Senhor Deus. Até mesmo, irmãos, porque a gente fica triste quando se fecha um trabalho. Eu mesmo já fechei dois trabalhos. Um lá no Belenzinho e outro lá no Rio Grande do Sul. Mas ali, as pessoas que eu consegui ganhar ali para Jesus, elas ainda ali são adoradores de Deus. Então há um propósito em tudo. Parece que a gente fez alguma coisa, não. Ali quando o pastor Valdir abriu de trabalho, está lá a Viviane, o esposo dela, né, os filhos dela, né, o irmãozinho dela que ela serve como filho. Então pessoas que Deus arrebanhou através de um trabalho que eu acredito que durou uns 6 anos, acredito. Mas veja como as coisas de Deus, ela tem um propósito. Ainda que às vezes a pessoa acha que está perdendo, ela está ganhando. Outrora eu congregava na igreja do Deus Vivo com o diácono Jorge, quando ele chegou já estava, né? O pastor Valdir, quando eu cheguei, já estava. Então ali nós fizemos um trabalho, nós ganhamos bastante alma, nós mudamos para cá e aqui também Deus nos honrou, ganhamos alma, muita gente conseguiu, teve gente, irmãos queridos, que estava sem uma direção de Deus. Nós chegamos nesse pequeno lugar aqui e encontrou com Jesus, né? Ele estava aqui no sábado, meu sobrinho, que alguém falava assim, mas ele fica com um pé no mundo, outro pé na igreja, né? E aí eu dizia, né? Ele vinha aqui todo cheio de pizza, aqueles monte de coisa assim na cara, tudo que é lugar. E eu tolerava aquilo, tolerava ele, amava ele. E hoje está aí um pregador da palavra de Deus, uma pessoa que ganha bastante alma com Jesus no trabalho que ele faz. Então a gente nunca pode desprezar ninguém. Aleluia, Jesus. Porque Jesus não despreza ninguém. Você é muito importante por estar aqui nessa noite. Você é muito importante porque Jesus chamou primeiro. Jesus chamou e amou a mim muito antes da gente querer Ele. Aleluia. Ele já estava cuidando de nós. Porque lá no ventre das nossas mães, Jesus já conhecia quem a gente era. E você tem um papel importante aqui. Aqui essa mulher tinha um papel muito importante, essa mulher de Samaria. Diz a palavra ali que Jesus pede água para ela, tal, e ela diz assim, como é o senhor sendo judeu, pede água de beber a mim que sou samaritana? Porque os judeus, eles são rancorosos, né? Ele tinha raiva dos samaritanos ali, então não conversava. Então ali é muito triste isso aí, por mais que a palavra venha dali dos judeus, de Jesus judeu, etc e tal, mas esse rancor que existia entre as pessoas ali, até hoje causa muita guerra, muito ódio, muito rancor, ainda tem ainda. Mas isso aí não é uma coisa agradável a Jesus. Jesus veio para mudar essa situação de rancor. Jesus veio para mudar essa situação, esse sentimento de ódio pelo outro. Né?
Jesus veio para transformar os corações e nos fazer adoradores ao nome de Deus. E ele citava ali, o ferro, quem com ferro fere será ferido, louvado seja Deus. Enquanto Pedro ali corta a orelha de Malco, Jesus vai lá e cura a orelha dele. E Jesus não veio para destruir, Jesus veio para salvar, aleluia. Então aquela mulher ali falou assim: mas como que o senhor vai falar comigo se eu sou samaritana? Porque ela é odiada pelos judeus. Mas Jesus não tem ódio de ninguém. Jesus não odeia o japonês porque é budista, eu odeio o outro porque é isso, eu odeio aquele. Não, Jesus ama todas as pessoas, ele os respeita. Porém, aqueles que seguirem a Jesus, herdarão a vida eterna. Mas espera aí, eu vou deixar de ter amigo de outra religião? Não. Eu vou odiar aquilo que está servindo deuses? Não. Eu vou continuar amando, porque a gente ama o pecador, a gente só não ama o pecado. Aleluia, Jesus. Mas a nossa esperança é que uma hora aquela pessoa fala assim: não, vai ser tocado por Jesus, porque a luz que está em mim, a luz que está em você, pode chegar no meio das trevas e ficar tudo claro. Aleluia, Senhor. E aqui a palavra vai dizendo que ela fala para Jesus: mas como pode o Senhor me pedir de beber a uma mulher samaritana? Louvado seja Deus. Jesus, então, naquele momento, ele quer uma coisa de sei quanto tempo, que havia aquele ódio ali. Diz a palavra aqui: louvado seja o nome do Senhor. Os judeus naquela época não se comunicavam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva. Água viva. Olha só, irmãos. Ela está lá pegando a água, que é uma água natural, H2O, louvado seja Deus. Água ali do poço. Jesus estava pedindo para ela água do poço. Mas ele falou assim, quando ela falou para ele: como que o Senhor está pedindo para uma samaritana? Deus falou assim: se você soubesse quem está falando para você, você pediria água da vida e eu lhe daria. Jesus é a água da vida. O Espírito Santo é a água da vida, irmãos. Toda pessoa, igual o diácono Jorge, por exemplo, com essa situação, se fosse outra pessoa que não estivesse recebendo a oração de tanta gente que orou pela vida dele, a sua própria oração, talvez ele já estaria morto. Mas não, assim como o Júlio, um tempo desse, pegou aquela doença do pomo, que é fatal aquilo, o Júlio está aí, cantando junto com a gente, enquanto os outros já foram. Então é preciso ter essa confiança no Jesus que nós servimos. Só vai aqueles que Ele quiser, mas se Deus tem um propósito ainda na minha vida, um propósito na vida de vocês, um propósito na vida de alguém, Deus vai manter aquela pessoa ali, porque ela é importante para o reino. Jesus não quer usar muita gente aí. Por mais que a pessoa fale assim: não aceito uma oportunidade, mas a pessoa não olha, eu prefiro ficar ouvindo, por enquanto eu não falo ainda, por enquanto eu não expresso ainda, mas não importa, irmão, só o fato de estar ali orando um segundo junto com a gente já move as mãos de Deus. Aonde tem oração tem poder de Deus. Aonde tem pessoa reunida no nome de Jesus, ali você faz presente. Jesus está presente aqui, quem está glória a Deus. Glória a Deus. A palavra do Senhor vai dizendo aqui, louvado seja Jesus, que ele fala para ela: se você soubesse quem está pedindo água para você, você pediria de dar água da vida. Porque quando Jesus vem para a vida da pessoa, ele muda totalmente. A fé dele aumenta, a confiança aumenta, o amor tem que aumentar também. Há preparações, porque até a gente aceitar, até o Espírito Santo está trabalhando realmente no nosso coração, ainda de vez em quando se levanta o velho homem, de vez em quando se levanta a velha mulher, às vezes aquele lá xinga, às vezes aquele lá briga, aquele outro fica com raiva. Porém, a plenitude na vida do cristão é o amor derramado pelo Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Vai fazer com que a gente perdoe quem nos fere, vai fazer com que a gente ame quem nos odeia. É o amor de Jesus na nossa vida. Naquele momento ele estava dizendo para aquela mulher assim: eu amo vocês, samaritanos. Os judeus estão com ódio lá, mas Jesus não. Jesus vai mostrar que o amor dele é genuíno.
no amor ágape que fala, Glória né? a Deus. Sem nada em troca. Ali tem pessoa que pode dizer, mas aquele lá, de outra religião, nem conversa com ele, faz pouco, né? Ali eu quero que ele seja salvo, eu converso com ele. Ali eu quero que ele seja livre, aleluia. Porque se o amor de Deus está em mim, o amor de Deus está em você, ali está em nós, a gente quer que todos sejam salvos. Não queremos que as pessoas vão sofrer ali a morte eterna, nós queremos que eles sejam salvos, que eles sirvam Jesus e depois possam herdar a vida eterna. Quem concorda com isso, glória a Deus? Glória a Deus. Ele vai falar assim, louvado seja Deus. A mulher disse então para ele: Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, o poço é fundo. Onde, pois, tens a água da vida? Ela não entendeu. A mulher aqui, Jesus está falando para ele de algo sobrenatural, de algo espiritual. Ela estava achando que era água física, ela falou para ele assim: o senhor não tem nem como pegar água aqui do poço, como o senhor vai me dar uma água que eu nunca mais vou precisar pegar? E ele disse então para ela, Jesus respondeu e disse: qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Aquele que bebe da água natural, quando fica cansado, quando o sol, né, dá vontade de beber água de novo. Aqui vai dizendo: mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Aleluia, Jesus. Alguém só beber dessa água, vocês beber dessa água. A gente não tem sede, a gente só tem sede de Cristo. Igual a nossa irmã Bibiana falou ali, que ela falou assim: estava sentindo falta da água da vida. Foi porque é só Jesus que derramou para a minha vida, para a sua. Glória a Deus. Às vezes a pessoa fica feliz, um trabalho bom, está ganhando bem. Outro ali está, como se diz, a sua vida está tudo certinho, está indo bem, está tudo correto, a família está bem, o trabalho está bem, as finanças estão bem, a saúde está boa, mas às vezes isso não é tudo. E quando a pessoa vê que isso não é tudo, e vem Jesus para a sua vida, aí sim ele passa a ser mais do que vencedor de Jesus. Aí ele passa a ter vida, mas não é uma vida normal, uma vida com abundância. Jesus vai encher a minha vida e encher a sua. A palavra vai dizendo aqui que quem bebe da água normal vai ter que ser de novo, mas Jesus não, Jesus supre a nossa necessidade. Mata a nossa fome, a fome espiritual, né? Mata a fome espiritual da pessoa. Porque a gente olha, por exemplo, você fica aqui uma hora e meia, etc e tal. Nós temos aí algum dia de 24, talvez a gente dorme de 6, 8 horas, dependendo tanto. Há muito tempo a gente passa fazendo outras coisas, e o tempo que nós estamos aqui dobrados o joelho, que nós estamos cantando o hino, que nós estamos em comunhão com nossos irmãos, é bem pouco em relação ao tempo do dia. Louvado seja Deus. Mas é melhor você estar um dia na casa de Deus do que 1000 dias em outros lugares. Verdade, sim. Se você fica 30 minutos, 1 hora na casa do Pai, 1 hora e pouco na casa de Deus, aquele montão de horas que a gente está fora da casa de Deus, em outros lugares, não se compara, irmãos. Porque aqui a palavra é santa, porque aqui o louvor é para Jesus, porque aqui a gente tem a comunhão verdadeira, porque aqui a gente tem amor pelo outro, e tem que permanecer dessa forma. O adversário, às vezes, ele tenta fazer com que a gente nos divida, fazer com que o pensamento daquela mulher, o judeu não gosta de nós. Você fala com o judeu, você fala com o samaritano, aleluia, Senhor. Jesus vai quebrando aquele paradigma ali, né, dizendo que ódio entre as nações, ódio entre as pessoas. E a palavra de Deus, ele vai falando aqui, aleluia, nunca terá certo, porque a água que eu lhe der, se parar com uma fonte de água, a jorrar para a vida eterna. Aleluia. Então Jesus da vida eterna, irmãos, é uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Não é só essa vida aqui que a gente passa um tempinho, chegou o nosso dia, a gente vai volta ao pó, né, como a palavra diz. É muito mais do que isso. Não é só eu viver a minha vida, trabalhar, comer, beber, etc e tal. Nós precisamos nos encher da graça de Deus, da palavra de Deus, estar em constante oração, estar vivendo o Evangelho, porque vai chegar um fim para nós. E depois, como será? Aleluia, Jesus. Ninguém nasce para ficar pagando o passado que fez errado, não, irmãos. O morrer é uma vez só, depois disso vem o juízo de Deus. E a palavra vai dizendo aqui, disse a mulher: Senhor, me dá dessa água, ela queria a água da vida, né? Para que eu não tenha mais sede e não venha aqui tirá-la. Era difícil para ela tirar aquela água.
Ela vinha de longe, dificuldade. Quem já morou assim, num lugar difícil de água, uma dessa, por exemplo, as mulheres carregavam água naquelas águas, indo longe buscar água, né, em terras secas, que é onde a água é mais difícil. Uma mina nasce lá, e aí a pessoa vai buscar, mesmo na roça, pegava no rio, levava lá para cima onde mora a casa, é dificultoso, e aquela mulher fazia isso. Mas ela estava pensando que se ele desse a água para ela, ela precisava buscar mais. Ela não precisava mais fazer aquilo. O que Jesus fala para ela? Dá-me dessa. Ela falou assim, ó, Jesus disse para ela assim, vai e chama o seu marido e vem cá. Então Jesus, ele envolve a pessoa, irmãos, ele envolve a nossa casa. Ele envolve o marido, envolve a esposa, envolve o filho, envolve a filha, envolve todos nós, de alguma maneira. Jesus fala de todos, aleluia. A palavra aqui vai dizendo, ó, ele fala para a mulher trazer o marido dela, só que Jesus já sabia tudo que era a vida dela. Jesus não, nenhum de nós está encoberto nos olhos de Jesus. Jesus sabe tudo a nosso respeito. A palavra vai dizendo aqui, ó, louvado seja Deus. Ela falou para ele, você não tem marido. E aí foi dizendo, ó, disse Jesus, disseste bem, não tem marido, você falou certo. Porque tivesse 5 maridos, e o que agora tem, não é o teu marido. Ela estava com outra pessoa que não era o marido dela, louvado seja Deus. E aqui vai dizer, isso disseste com verdade. Jesus falou. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação é dos judeus, quer dizer, Jesus, né? E a palavra dizendo aqui, ó, mas a hora vem, e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura os que tais assim adoram. Glória a Deus. Não é só eu vir no culto sentar, ouvir a mensagem, não é só eu ler a Bíblia, não é só dobrar os joelhos e orar, não é só eu ajudar o próximo, não é só eu fazer o bem, é adorar a Deus em espírito e em verdade. É amar o Senhor com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Não é uma coisa assim, adoro também. Você adora a Deus? Está aqui comigo. Não, é algo mais profundo. Quando a pessoa está no seu encontro da sua casa, ali no pé da sua cama, ali andando pelo caminho, o seu pensamento, ali para ir trabalhar, para fazer uma coisa, ele está adorando a Deus, ele está pensando no Senhor, ali ele está pensando em Jesus, ele está rogando a Jesus que salve alguém que está perdido, ele está rogando a Jesus para alguém que não está entendendo o que está acontecendo na sua vida. Adorar a Deus em espírito é verdade, porque Deus também é espírito, e importa que ele seja adorado assim, em espírito e em verdade. Então a nossa carne não atende para as coisas da carne. Jesus falou assim, tudo da carne daquela mulher. Ele falou assim, se tivesse um marido, você já teve 5, e que está agora não é seu, tudo coisa da carne. Ele falou assim, agora você quer adorar a Deus, você quer ter a água da vida, você quer ter vida permanente com Deus, adora ao Senhor Deus. Glória a Deus. Ou adora o Espírito é verdade. Independente da situação, independente da luta e da dificuldade. Amém, irmão? Amém, Senhor. Louvado seja Deus, irmãos, não posso ir mais, tá? Então Deus é Espírito, e importa que eu adore em Espírito e em verdade. Seja assim na minha vida e seja assim na sua vida. Continua adorando a Deus, continua buscando a Deus, porque Ele é fiel na sua vida. Ele não desampara, assim como não desamparou o Jorge, não desamparou a Jacobina, a Valdirene, e não desamparou tantas outras pessoas que o buscaram. Se você está buscando, continua, porque Ele é fiel. Se você acredita, continua acreditando. Toma posse da sua bênção, posse da sua vitória. Tudo que você vai fazer, coloca Jesus na frente. Peça para Ele, leva ao Senhor.
aleluia, tudo é seu, nada é meu. Senhor, esteja comigo nesse negócio. Senhor, Tu é a luz do meu caminho, Tu é a água da vida. Então isso vai se fortalecendo, irmãos. A confiança traz o que é bom. Na timidez, ali aquele acho que vai dar, acho que talvez atrapalha muito a nossa vida espiritual. Jesus é com vocês, amém ou não? Amém. Glória a Deus. Então vamos ficar de pé, agradecendo ao Senhor. Louvado seja Deus, em nome de Jesus. Aleluia. Agradeço a presença de todos, que Deus abençoe. Passou aí uns minutos aí do culto, geralmente é 20 horas. Tá? Deus, meu Pai, no nome santo de Jesus, quero te agradecer por essa noite. Te agradeço, meu Pai, pela vida, Senhor, da deusa, da missionária Geni, pela vida do diácono José, pela vida do diácono, aleluia, meu Deus querido, aleluia, Jorge, pela vida, meu Pai, da Rosana, pela vida, meu Deus, do Sérgio, pela vida, meu Pai, da diaconisa, Senhor, da glória, Valdinene, pela vida, meu Pai, da nossa família, pela vida do Gabriel, pela vida, meu Pai, da Tatiana, Senhor, amado, vai de todos os irmãos que não puderam estar aqui nessa noite, mas que chegou, meu Pai, que conceda para cada um de nós a vitória que nós precisamos. E Senhor, meu Deus, também conceda a cura, a libertação, assim como o Senhor tem feito nesse lugar. Faz, meu Pai, mais vida, Senhor. Coloca as tuas mãos, Senhor. Aleluia, sara, cura, liberta, trabalha na mente, na alma, no espírito. Se houver alguma coisa, meu Pai, além do corpo, se houver alguma coisa amarrando, se houver alguma força maligna, se houver algo, alguém que está atrapalhando a vida de alguém aqui, Senhor, é pelo poder que é no sangue de Jesus Cristo, nós ordenamos, acorrentado o inimigo, acorrentado o valente, nós ordenamos agora, saia, em nome do Senhor Jesus. O Senhor me abençoe, meu Pai, leve os teus filhos e seus lados, proteja, livre e guarda, traga sempre de volta para te adorar, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, que concorda, diga amém. Amém, Jesus. Vou dar a bênção, mas antes, quinta-feira, estamos aqui de volta, às 19h30, todos convidados para estar cultuando no nome de Jesus, tá bom? Obrigado pela presença de cada um. Que o amor de Deus, a graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com cada um de nós. Vamos em paz, que o Deus nos acompanhe e nos traga sempre de volta no nome de Jesus. Amém.